Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje, no nosso insight de hoje, a gente vai falar de uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber nos dias atuais. Vamos falar de onde estamos e para onde vamos. Afinal de contas, evoluir para quê? Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, que é o motivo principal que a gente precisa se atentar para evoluir. E talvez você até tenha algumas respostas, né? Como por exemplo, evoluir para ser mais feliz, evoluir para ser um ser humano melhor, evoluir para encontrar a paz. E ok, até porque essas respostas estão certas. Afinal de contas, esses são excelentes motivos para a gente querer evoluir espiritualmente. Mas se você prestar atenção, a pergunta que foi feita foi evoluir para quê? E não por que evoluir. Ou seja, aonde é que nós vamos chegar com essa evolução? Bom, nós estamos entrando numa nova era planetária. Quem estuda autoconhecimento e espiritualidade há pelo menos alguns anos, com certeza sabe disso, né? Ou pelo menos já ouviu falar disso. Mas se não é o seu caso, fique tranquilo, fique tranquila, ok? Porque eu vou procurar passar de uma forma mais fácil e prática de compreender esse assunto, tá bom? Para falar de evolução, primeiro nós precisamos lembrar de alguns conceitos muito importantes sobre a espiritualidade. Nós somos essencialmente espírito, certo? Nós não somos um corpo, nós estamos num corpo. Em determinado momento, nós vamos deixar este corpo e continuar a nossa existência em outro lugar. E talvez você prefira não chamar de espírito e chamar de energia. A física também chama isso de energia. E também comprova que nenhuma energia se dissipa, desaparece, acaba, né? Morre. Não existe isso. Toda energia se transforma. Inclusive é algo que a gente já falou bastante aqui no canal e eu fiz 2 vídeos falando mais a fundo sobre isso. Então se você quiser ver depois, tá? Os vídeos são o princípio da vibração e o princípio da causa e efeito. Mas se somos espíritos e de fato não morremos, para onde nós vamos quando nós desencarnamos? Nós vamos para um plano chamado de quarta dimensão. Essa é a dimensão onde passamos por diversos tratamentos da mente, ou passamos por recuperação, né? Se a gente teve uma vida muito falha aqui nessa passagem, né? Ou ainda, dependendo dos méritos, né? Nós passamos por aperfeiçoamento. Mas, de uma forma geral, resumidamente falando, passa-se em média cerca de 100 anos na quarta dimensão, até que a pessoa esteja pronta, né? Ela tenha uma nova autorização, uma nova oportunidade, digamos assim, para ela poder retornar e reencarnar nessa terceira dimensão, onde ela novamente vai poder aprender, né? Como eu falei, ela vai ter uma nova oportunidade de aprender e evoluir o que ela precisa aprender e evoluir. Nesta vida terrena, entre outras coisas, ela deve aprender a lidar com o ego e a neutralizar karmas. E portanto, se nós estamos tendo aprendizados enquanto estamos aqui encarnados, significa que o planeta onde nós vivemos é uma escola. Mais especificamente falando, uma escola de terceira e quarta dimensão. Ou seja, quem parte da terceira para a quarta dimensão continua vivendo na Terra. Apenas vive numa frequência mais sutil e em lugares que nós não podemos ver. E até quando a gente fica nesse processo reencarnatório? A gente fica para sempre? Bom, teoricamente ficaria quantas vezes fosse necessário para a evolução do espírito. Afinal de contas, se as pessoas continuam preocupadas com suas aparências, preocupadas com as vaidades e os caprichos do ego,
Como seria possível ascender para um plano mais elevado? Se pessoas que estão buscando por autoconhecimento e evolução, que deve ser o seu caso, já percebem o quanto que nós temos que aumentar a nossa consciência, expandir, aprender e evoluir, imagine em que estágio evolutivo estão as pessoas que vivem totalmente na Matrix, que vivem totalmente alheias ao campo verdadeiro, assistindo dezenas e dezenas de programas hipnóticos, fofocando sobre a vida dos outros, julgando, se auto-sabotando, cedendo à preguiça de estudar, meditar, orar, carregando ódio, inveja, mágoa, rancor, cometendo os mesmos erros e até mesmo criando novos karmas. Quantas vidas são necessárias na Terra para a humanidade despertar? E quantas vidas será que nós já vivemos? Quantas oportunidades nós já desperdiçamos? O problema é que, assim como numa escola comum, existe um tempo para aprender, um limite para sermos aprovados ou reprovados. Por exemplo, se numa escola comum uma criança for reprovada 3 vezes na primeira série, algo estranho está acontecendo, não é? Nesse caso, nós podemos dizer que a criança vai precisar de acompanhamento e provavelmente precisar de tratamento para descobrir os motivos de tantos bloqueios no aprendizado. E dependendo, ela terá de ser transferida para uma escola especial que atenda às suas necessidades. Espiritualmente também é assim. Então, nessa dimensão, nós podemos aprender, crescer, evoluir, né? Ou podemos ficar estacionados, que é o que acontece, infelizmente, com a maioria das pessoas, ou ainda nós podemos involuir, ou seja, regredir. Para quem fica estacionado, ou seja, vive de forma muito parecida a todas as outras vidas que teve na Terra, acha que teve uma vida absolutamente normal, pagando as contas, comendo, bebendo, tendo algum conforto e esperando a morte chegar. Mas não viemos aqui apenas para nascer, crescer, viver e morrer. Se a gente envia uma criança para uma escola apenas para ela comer, beber e brincar, qual o sentido da gente estar enviando essa criança para uma escola? Então a pessoa, quando morre fisicamente, ela vai para a 4ª dimensão, aonde ela vai passar por todo esse processo que eu falei agora há pouco, até que um dia ela atinge um grau de compreensão suficiente para reencarnar novamente. E assim ela volta à Terra, encarnando aqui, para ter uma nova oportunidade de expandir a sua consciência. Se mais uma vez ela não aprender o que precisa, quando ela morrer, ela vai para a 4ª dimensão, recebe novo tratamento e assim o ciclo se repete. Esse ciclo de reencarnação e desencarnação é também chamado pelos hindus de roda de Sansara. Já para quem involui, ou seja, veio aqui na Terra e só fez besteiras, enganou, roubou, matou, maltratou, viveu em profundo egoísmo, ganância e crueldade, fez escolhas baseadas em ego macro. Aliás, fazendo um parênteses aqui, se você não conhece, depois assista a trilogia do ego, que lá eu explico o que é o ego macro, ok? Essas pessoas, quando morrem fisicamente, elas vão passar por um procedimento, um tratamento muito mais complicado, muito mais longo, e viverão em profunda escuridão por um bom tempo, resultado da luz que elas afastaram delas mesmas enquanto estavam aqui. E aqueles mais graves precisam de uma outra escola que não pode ser a Terra, porque a compreensão espiritual está aquém do que a escola Terra pode oferecer. Assim como a criança que reprovou 3 anos seguidos no primeiro ano precisa ser direcionada para uma outra escola mais adequada para o que ela precisa. E a melhor coisa que a gente pode fazer, é claro, é quando o inverso da involução acontece. Ou seja, a gente aproveita essa oportunidade para evoluir espiritualmente e atinge uma nota mínima, como a nota 7 da escola, por exemplo. E dessa forma não precisa mais continuar aqui. Afinal de contas, ela precisa ser direcionada para um local mais adequado à sua condição,
para que ela vá para uma escola, né, que seja adequada ao nível ao qual ela atingiu. Imagine Albert Einstein, por exemplo, voltando a aprender sobre física básica. Faz sentido? Ou ensinar novamente Dó, Ré, Mi para Mozart ou Beethoven. Ou até mesmo eu e você retornando para aprender a contar até 10 nos dedos. Um dia isso já foi novidade para a gente, mas contar até 10 só parece fácil hoje porque um dia nós aprendemos, nós evoluímos. Então, como funciona a escola da vida na Terra? É o que se chama de planeta de expiação e provas, né? Ou seja, a gente precisa aprender e depois a gente precisa passar por testes, né? Assim como na escola comum, a gente faz testes para comprovar se a gente realmente aprendeu. A palavra expiação vem do latim expiare, que significa corrigir falhas ou fazer ajustes. Tem a ver também com reparar, purificar. O EX, sozinho, significa completamente. E o piare significa propiciar, acalmar, limpar, apaziguar. Ou seja, expiar não tem nada a ver com eliminar os pecados, até porque nós não somos pecadores. Mas sim tem a ver com corrigir completamente erros ou falhas. Não estamos aqui para pagar por nossos pecados e viver em constante sofrimento. Isso não tem sentido e nem condiz com o amor divino. Essa crença mantém a pessoa na culpa, no castigo, e não ajuda a evoluir absolutamente em nada. Aliás, um dos motivos que nos mantemos há tanto tempo na roda kármica é exatamente por pensar assim. Estamos aqui para corrigir nossos erros e aprender com isso. E sempre que aprendemos algo, evoluímos. Por exemplo, pense no quanto é difícil para algumas pessoas perdoar e esquecer os erros dos outros. Mas digamos que alguém assim, com muito custo, oração, meditação, Ho'oponopono ou qualquer outra técnica de limpeza, consiga perdoar o que para ela seria imperdoável. Ao fazer isso, ela acabou de expiar um erro, ou seja, encerrou um ciclo, neutralizou um karma que provavelmente começou em outra vida. Ela aprendeu. Só que tempos depois, essa pessoa passa por uma outra situação que lhe tira a paz. E sem perceber, ela está mais uma vez manifestando coisas como revolta, indignação, irritação, mágoa e tristeza. E o que ela fez? Ela acabou de fazer um teste e reprovou. Ela não passou na prova. Entende? Expiação e provas. Portanto, essa pessoa precisa novamente aprender a perdoar, a não guardar mágoas dentro de si. Você percebe como é grande o desafio de evoluir no mundo de expiação e provas? Percebe porque os grandes avatares como Jesus Cristo e Buda passaram por grandes provas? É por isso que a meditação e a oração são essenciais nas nossas vidas. Porque somente conectando com o divino que existe dentro de nós é que nós vamos ter a sabedoria e o equilíbrio necessário para expiar os erros e passar nas provas. Mas calma que nós não precisamos passar pelo que os grandes avatares passaram. Precisamos apenas passar de ano, sair da roda de Sansara. Na quinta dimensão, lá poderemos evoluir de uma forma muito mais intensa. E enfim conseguir expandir a nossa consciência como fizeram os grandes avatares. E portanto nós não precisamos ser superdotados nessa escola da vida, digamos assim, né? Mas eu e você, nós precisamos passar nessa vida que estamos agora. E por que nós precisamos ser aprovados agora? Porque o nosso tempo escolar está acabando. Nós estamos entrando numa transição planetária. Uma nova era vai começar. Mas para falar disso, a gente continua na semana que vem. Por enquanto, aproveite o vídeo de hoje e faça uma reflexão sobre evoluir, estacionar ou involuir. Como anda o seu interior, os seus sentimentos, o seu coração? Como anda a sua vida, o seu relacionamento com o mundo e com as pessoas? Além dos vídeos que eu recomendei, o princípio da vibração e o princípio da causa e efeito,
sugiro assistir também o princípio da correspondência, onde tudo o que acontece nesse plano possui correspondências para nos ensinar algo. Assim como eu usei o sistema de ensino como uma correspondência para ajudar a compreender a evolução espiritual. Dá uma olhadinha que é bem legal. Depois compartilhe aqui exemplos do que você acha que nós podemos fazer para evoluir cada vez mais, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Desejo que você reflita bastante, porque na semana que vem a gente conclui o assunto desse vídeo, ok? Eu fico por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.